Estão-me a ver bem? Estão-me a ouvir bem? Aqui no Facebook, no Instagram. Olá, olá! Bem-vindos e bem-vindas a esta live da semana. Deixem-me só aqui. Acerem-me só aí, mandem-me coraçõezinhos a dizer se me estão a ver bem, a ouvir bem, se está tudo ok. Só para eu confirmar que está toda a gente a ver-me. E hoje vamos falar de um tema muito especial para mim, que é sobre a confiança, como ser um terapeuta confiante. E hoje vou-vos dar 8 passos, vamos falar nestes 8 passos que são pequenas coisas, mas que juntas realmente podem vos ajudar muito a ganhar esta confiança, quer como terapeutas de vocês mesmos, quer como terapeutas dos outros. Se bem que hoje o meu foco vai ser mais para aqueles que realmente sonham ou já são terapeutas part-time ou então a tempo completo. Sim, está tudo a ouvir-me bem. Então, quem é que eu sou? Eu sou a Bárbara Couto e estou aqui nas redes sociais a ensinar-te a levar a cura até ti, à tua família e aos teus pacientes através do Shiatsu Medicina, que é o meu método. E hoje voltamos às lives regulares, as lives da semana. Vocês sabem que eu ofereço muito conteúdo gratuito. Claro que abri nesta segunda-feira, desculpem, já abri a segunda-feira passada, mas esta segunda-feira foi a aula da apresentação da minha turma Liberdade e claro que também dou formação profissional, mas entrego sempre conteúdo porque acho que realmente nós devemos partilhar o nosso conhecimento e é a minha forma de contribuir. Espero que vocês apreciem este contributo. Então, vamos começar a nossa live Como Ser um Terapeuta Confiante. Então, apontem lá. Ponto número 1, eu vou dar 8. Que a Isabela diz que é liberdade. Isso, mandem-me aí se tiverem curadores de outras turmas, que eu gosto sempre de sentir o vosso apoio. Então, primeira coisa que é preciso, dominar uma técnica, tá? Portanto, nós devemos ter sempre formação contínua. Quanto mais conhecimentos temos, mais confiantes nos sentimos. Então, investe em formações, em workshops, estuda constantemente para aprimorar as tuas habilidades. Mas o que é que eu vejo muito, principalmente nas terapias holísticas? É que as pessoas saltam de curso em curso, ou seja, este estudar e aprimorar uma técnica, não é estar sucessivamente a querer consumir, eu vejo muito isso, montes de cursos, mas na realidade esquecem-se desta segunda parte que está dentro deste ponto 1, que é a prática. Ou seja, imaginem, tiram uma formação em aromaterapia. E depois acabam a formação de aromaterapia e vão para a hipnoterapia. E depois vão para Reiki. E depois vão para o Shiatsu. E por aí fora. Só que esta parte da prática, ou seja, se perguntarmos a estas pessoas se elas já aplicaram, quer em si, que isto também é muito importante, às vezes estas formações, como não estão focadas na autocura, muitas vezes os terapeutas tiram a formação, até sabem aplicar no outro, mas não sabem quais são os efeitos nem aplicar em si mesmo. Também não aplicam, ou seja, não passam para esta parte prática com pacientes. Então, a formação contínua é muito positiva, mas tem que ter este componente da prática constante. Porquê? Porque a confiança só vem dessa experiência. Não vale a pena passarem à frente. Em qualquer profissão é assim. Não é assim só nas terapias holísticas, não é? Mas imaginem, um médico tira o curso de medicina e já sabe fazer tudo e ser um bom médico. Não. Eles vão, fazem estágio, etc. O enfermeiro é a mesma coisa, o fisioterapeuta e por aí vai. Noutras profissões que não estejam ligadas à saúde. Quem é professor, quem trabalha na parte da contabilidade, o que seja, em qualquer profissão, eu tirei advocacia. Quando eu acabei direito, será que eu sabia advogar? Não. Obviamente que eu precisei de passar para a parte prática, tá? Portanto, não esquecerem que realmente a confiança vem desta experiência. Quanto mais aplicamos na prática, em situações reais, nós precisamos realmente de aplicar realmente o que estamos a estudar, mais confiante nos tornamos nas nossas capacidades. Ficou claro? Então, primeira parte, sim, investir em formação, isso é muito importante, eu ter sempre esta capacidade de estudar coisas novas ou aprofundar as que eu já sei, eu vou mais por aqui, aprofundo geralmente os temas que eu gosto e as terapias que eu gosto, aprofundo-as.
E mais importante ainda é realmente depois dessa parte mais teórica, digamos assim, eu preciso de experimentá-la na prática. É por isso que os meus alunos, desde muito cedo, são estimulados a aplicar nas suas famílias. Por isso é que os meus curadores são logo terapeutas da sua família, porque assim é que faz sentido. Ou seja, nesta primeira no início, não é? Que ainda há algumas inseguranças, que é normal, ok? Que ainda há realmente alguns receios. Eu começo a pôr em prática o meu estudo e começo logo a receber feedback e isso vai-me ajudar, lá está, encurtar o meu período de experiência, tá? Porque eu começo logo a experienciar com os que estão à minha volta. Faz sentido? Vamos para o segundo ponto. Então, o segundo ponto que eu escolhi foi: conhece os teus limites. Então, ser confiante não significa saber tudo. É importante reconhecer até onde vai o teu conhecimento e quando deves encaminhar o paciente para outro especialista. Saber os teus limites é um sinal de maturidade profissional e aumenta a confiança. Ou seja, eu vejo muita gente que acha que, estudando uma prática, até mesmo com o Shiatsu de Medicina, eu vejo isso com os meus alunos. Ai, Bárbara, então o Shiatsu de Medicina resolve tudo? Não. E é isso que eu doto os meus alunos para saberem. Há situações que eu alerto, não é? Obviamente, durante a formação, que os terapeutas devem ter a humildade, tá, de encaminharem os seus pacientes, por exemplo, para um psiquiatra, por exemplo, para um fisioterapeuta, por exemplo, para um gastroenterologista, está bem? Portanto, percebermos que, apesar de nós termos confiança no nosso método, que há situações em que o shiatsu ou outra terapia qualquer, aromaterapia, ou hipnoterapia, sei lá, mesa radiónica, o que seja, que não vai resolver tudo. Então, faz parte, de facto, desta confiança, não é? Eu sou tão confiante em mim que eu sei que há pessoas que não vão resolver as coisas comigo e está tudo bem assim. E eu, como terapeuta confiante, sei que encaminhar o meu paciente será a coisa mais responsável e, acima de tudo, mais profissional que eu posso fazer. Faz sentido este segundo ponto? Conhece os teus limites, ok? Terceiro ponto. Estabelecer uma relação de confiança com o paciente, ou seja, praticar a escuta ativa, ouvir atentamente as preocupações dos pacientes, demonstrar empatia e criar um vínculo de confiança com esses pacientes, o que aumenta também a nossa segurança no processo terapêutico. Ou seja, sem esta relação é muito difícil o terapeuta estar confiante. Eu fico muito espantada, já fui a algumas terapias holísticas, algumas não, a muitas, não é? Já fui paciente em muitas terapias e fico sempre muito espantada quando um terapeuta, eu chego ao consultório e me manda, por exemplo, deitar na marquesa. Não me perguntou nada, não sabe nada sobre mim. Não sabe como é que eu penso, não sabe quem eu sou, não sabe nada. Ok? Isto, lá está. Será que a prática em si é boa? Nem duvido, se calhar até é, mas não havendo este vínculo, torna-se extremamente difícil, não é? Nós conseguirmos fazer um bom trabalho e ganharmos essa confiança. Porque se eu não crio vínculo, depois vocês vão ver que vou falar aqui à frente, mais à frente, é possível que o paciente também não dê feedback, certo? Vamos já falar nisto mais à frente. Mas pensem só aqui. Estabelecer esta relação de confiança com o paciente é extremamente importante para a minha própria confiança como terapeuta, porque eu crio uma relação. Eu sei que tenho ali uma pessoa que vai estar ligada a mim, que eu vou escutar atentamente, que eu vou ouvir a sua história com empatia, com compaixão e que, se houver alguma questão, ela vai estar em comunicação comigo. Portanto, não quer dizer que eu faça tudo certo, mas a pessoa, se acontecer qualquer coisa, lá está, um desconforto, uma pressão que não foi tão bem, ela vai ter a abertura para me dizer e vai me dar a oportunidade para eu melhorar a minha prática, tá? Então, eu atendo estes pacientes que acabam por ser, lá está, pessoas com relações muito fortes connosco, acabamos por ficar mais capazes, mais conscientes que de facto estamos a fazer um bom trabalho, tá? Vamos para o quarto ponto, que é muito importante, este quarto ponto, apontem lá.
cuida da tua energia e bem-estar. Então, a confiança vem muito de um bom equilíbrio pessoal. Aliás, eu julgo que este ponto é o quarto aqui que eu apontei, mas podia ser o primeiro, a meu ver. Porquê? Porque praticar o que ensinas é fundamental, ok? Nós precisamos, de facto, de ter estabelecida uma rotina de autocuidado, de autonutrição. Aliás, este é realmente o primeiro pilar do Shiatsu Medicina, tá? Portanto, o que é que eu preciso saber? Preciso saber tomar conta de mim, curar a minha própria vida para depois, sim, equilibrar e curar a vida dos outros, tá? Portanto, se eu não cuido de mim, se eu não respeito a minha energia, como é que eu posso estar disponível para os outros? Então, nós devemos ter muita noção que devemos cuidar da nossa energia, como terapêuticas holísticas que somos. Nós temos que entender que há corpo, mente, energia, emoções. E este lado energético tem muito a ver com meditação, limpeza, grounding, enraizamento, tá? Tempo para nós. Todas estas práticas necessitam de tempo para nós. Para quê? Para nós praticarmos autocura e cuidarmos desse tempo que é sagrado. Tá? Se eu não cuido desse tempo que é sagrado, e que às vezes podem ser só 10 minutos da manhã, não é? Na rotina pessoal, como é que eu vou estar confiante da terapia que eu dou e também confiante para dar cura e equilíbrio aos outros? Não tem muito sentido, pois não? Portanto, cuidar sempre da nossa energia e bem-estar, tá? E nós estamos numa sociedade que não respeita nada isto. Principalmente as mulheres, é muito esta ideia de para os outros e sempre para fora e muito pouco para dentro. E eu vejo muitas mulheres dizerem com orgulho que não se sentam no sofá. Não devia ser um orgulho. Nós devíamos realmente ter um tempo, quem diz no sofá diz a ler um livro, outra coisa qualquer, para nós. Ai, Bárbara, mas eu tenho filhos pequenos. Claro que há momentos e momentos. Neste momento eu tenho uma filha que vai fazer esta semana 12 anos e um filho de 6. Obviamente, ainda hoje está a ver umas fotografias dele, do Miguel com 1 ano e meio e a Clara com 6 anitos. E claro, eram tempos diferentes, não é? As necessidades de crianças mais pequenas absorvem mais. Mas por menor que seja, nós devemos realmente tirar este tempo de cuidado e de recuperar a nossa própria energia, porque senão não vamos ter energia para dar nem aos nossos filhos, nem aos nossos maridos, nem aos nossos amigos, nem aos nossos pacientes. Aliás, muito menos aos nossos pacientes. Deixa-me só ver aqui no Facebook. Esta aula vai ficar gravada, sim senhora. Sim senhora. Vamos passar então para o quinto, que está muito relacionado com o terceiro, que é receber feedback e ter este feedback como uma ferramenta também de progressão na nossa carreira como terapeutas. Então, pedir feedback regularmente, de facto, vai-me fazer crescer, tá? Mas geralmente no início vejo muitos terapeutas que parece que nem querem saber, mas eu estimulo muito os meus alunos. Aliás, estas é uma forma até deles depois angariarem novos pacientes, que é mandarem uma mensagem a perguntar como é que te sentiste depois da terapia, etc. Na maioria das vezes a pessoa vai se estar a sentir melhor. Então, isso não só nos alimenta a confiança, tá? Porque nos faz, ok, eu fiz um bom trabalho, como depois também pode ser usado estrategicamente para prova social. Ou seja, se eu tenho um terapeuta que tem um Instagram ou um Facebook, faço um print, posso, claro, devo até não mostrar, ou seja, respeitar o anonimato da pessoa, mas usar essa mensagem como prova de que, de facto, a terapia que eu faço está a resultar com outras pessoas. Então é um convite a novos pacientes, certo? Portanto, pedir esse feedback e não ter medo, porque às vezes pode não ser um feedback tão positivo. Por exemplo, pode acontecer de facto a terapia Shiatsu numa primeira sessão, acontece às vezes isso, por isso é que o mínimo são sempre 3, não ter sido assim tão, não senti tanta diferença. Ok, mas esse feedback vai-me ajudar a eu estruturar e pensar na consulta número 2 e número 3 e assim sucessivamente. Agora, se a pessoa não me dá feedback, também não me dá a oportunidade de melhorar, certo? Portanto, usar o feedback como ferramenta é muito importante. Faz sentido? Não tenham medo de feedback. A mesma coisa quem começa
Como aos meus alunos, nas suas casas, a curar filho, marido, etc. Não tenham medo. Eu sei que às vezes os maridos até são assim, ai, isso não faz nada, não sei o que é. Mas depois a gente faz uma terapia e eles querem mais vezes, não é? Então peçam feedback. Então, se não foi bom, porque é que me estás a pedir outra vez? Sim, o direto fica gravado, vai ficar gravado. Então, sexto passo, muito importante, que eu acho para, de facto, irmos construindo esta confiança, porque é um crescendo, não é? Acreditar na transformação. Então, eu preciso mesmo acreditar na transformação que a minha terapia vai oferecer para, de facto, eu ganhar confiança, não é, na minha carreira. Porque vejam bem, se eu não acredito na terapia, como é que eu posso transparecer e refletir isso para os meus pacientes? E aqui, mais uma vez, o grande truque é, mais do que acreditar, que eu acho que as pessoas, por exemplo, que entram nos meus cursos acreditam na terapia, mas elas têm que experienciar em si a própria autocura. Porque ainda é mais forte. É exatamente essa a minha história. Ou seja, mais do que eu acreditar no método, entender mentalmente e pela razão, pela lógica, claro que é importante isso, porque nós somos seres racionais, mas eu preciso sentir em mim os efeitos da terapia, porque quando eu sou o objeto da própria cura, eu ganho uma confiança enorme. Porque é a minha verdade. Eu hoje, quando falo no Shiatsu Medicina, é completamente a minha verdade, porque é a minha história de transformação. Faz sentido ou não? Agora imaginem que eu só ia estudar uma técnica. Não apliquei em mim. Não sei se ela faz efeito em mim ou não. Não faço a mínima ideia. Não apliquei na minha família. É só porque o professor diz que ela é boa ou porque os manuais dizem que vou ficar confiante como terapeuta. Não, não, não. Isso não acontece. Então, primeiro eu tenho que perceber que a técnica tem que ser aplicada em mim e o maior voto de confiança é realmente a técnica fazer transformações por mim. Tá? Portanto, aí eu abro-me como terapeuta. Eu vi já muitos terapeutas saírem do armário por causa disso. O que é sair do armário? É assumirem-se como terapeutas. Porque vejam bem, já tive alunas que estavam em depressão profunda, alunas que que estavam a tomar antibióticos há meses e que se curaram de infecções graves. Já tive alunas que estavam com crises de ansiedade, ataques de pânico e que se curaram a fazer a autocura. Portanto, o mais forte é quando eu sou o objeto da minha própria transformação e cura. Isso vai-me dar muita força para eu aplicar com confiança nos outros. Porque se fez efeito em mim, também vai fazer na minha família, nos meus filhos, no meu marido, nos meus pais. Muita gente que ajuda depois os seus familiares com mais idade. Porquê? Porque eu estou plenamente confiante que ela faz este efeito em mim e nos meus. Portanto, passar para os outros, está aqui a Isabela a dizer, foi exatamente por isso que decidi entrar no curso. Começar como tua paciente. E agora sim, que linda. Pois, isso ainda mais fantástico, não é? Nós sermos pacientes e depois percebermos o que o Shiatsu fez na nossa vida e depois querermos abraçar isso também acho que é um caminho bem bonito. Estou muito feliz de te ter aqui na Turma Liberdade. Que maravilha, que maravilha. Fico mesmo feliz de ver pacientes meus que de facto sentiram na pele os efeitos do Shiatsu e que agora querem partilhar com as suas famílias e, quem sabe, fazer uma transição de carreira e serem terapeutas de sucesso, porque tem tudo para ter sucesso. Alguém que sofreu essa própria transformação e cura, que estuda a prática, que tem princípio, meio e fim, como nas minhas formações, não é? Que está tudo lá, esmiuçadinho. Não é lindo depois espalhar aquilo que nos fez tão bem pelas outras pessoas e ser bem remunerada por isso? Isso é ouro sobre azul, não é? Eu acho que sim, e não sou só eu que digo, tá? Agora já são muitos terapeutas, hoje já somos mais de 500 terapeutas do bem a espalhar muitas sementes de cura por todo o país. Portanto, vamos para a sétima, mentorias e supervisão. Então, para mim é essencial para ganhar confiança nós estarmos sempre a participar em mentorias. O que é uma mentoria? É estar com pessoas ou com um mentor
No caso de Chats de Medicina, é as duas coisas. Os mentores são pessoas que já passaram por esse processo e que agora incentivam os outros a fazer processo semelhante, ok? Portanto, estar com estes mentores é alguém que está um bocadinho mais lá à frente e que nos diz exatamente o que fazer para chegar lá. É isso que eu sou para os meus alunos, uma mentora, não é? Mas além de mim e da minha equipa, claro, eu tenho ainda os outros alunos, que são a comunidade de terapeutas do bem, também a ajudar neste processo, que são alunos de turmas mais antigas, que vão dizendo aos que vêm a seguir como é que é o processo e estão ali prova viva e fresquinha do que é preciso para fazer este passo a passo. Então, esta mentoria e supervisão, o que é a supervisão? Uma coisa é eu comprar um curso online e fazer quando quiser, quando me der na telha. Outra coisa é ser supervisionada. E supervisionada é ter desafios, ter uma avaliação contínua, receber feedback desses desafios. Quando eu não estou a ir no caminho certo, ter alguém a dizer, olha, não vais por aí, olha que isso não vai dar certo. Tá? Ter alguém a que eu posso mandar uma mensagem e que me vai responder se de facto é por ali ou não. Tá? Portanto, isto abre muita autoestrada em termos de tempo. Ou seja, aquilo que eu demorei 12 anos para fazer, a minha filha vai fazer agora 12 anos, eu fiz a minha transição de carreira, estava grávida da Clara, os meus alunos fazem em muito menos tempo, porque têm sempre esta mentoria e esta supervisão. Portanto, para ganhar confiança, de facto, eu aconselho vivamente, mesmo quem não é de Chats de Medicina, leve isto para as outras áreas, tá? É muito mais inteligente olhar para alguém que está a fazer algo que eu gostaria de fazer e ir aprender com essa pessoa. Isso vai nos poupar muito tempo. Muito tempo. Tá? Não tentem andar aí a tirar cursinhos e mais cursetas e não sei o quê e não escolherem de facto um bom mentor, alguém que vos diga exatamente o que fazer para chegar lá. Tá? Porque isso vai vos fazer perder muito tempo e muitas vezes, eu falo por mim, não é? Eu fiz a minha transição de carreira, tinha 30 anos. Mas eu tenho alunas que fazem transição de carreira, 40, 50, 60 anos, 70, pessoas que estão reformadas e que agora querem, de facto, voltar a alguma atividade. E eu tenho muitas alunas nesta situação e que estão felicíssimas, felicíssimas, porque se sentem muito, muito úteis, sentem muito amor por estarem, de facto, a curar e a dar terapia a outras pessoas. Estão ativas, porque, de facto, são pessoas que não se imaginavam paradas, não é? Então reformaram-se e agora fazem, claro, com liberdade de tempo, com liberdade financeira, estas terapias. Portanto, esta supervisão e esta mentoria é extremamente importante para eu não perder tempo, porque estas pessoas que de facto querem fazer uma transição de carreira mais tarde, não é? Aos 40, aos 50, aos 60, não têm tempo a perder, querem fazê-la rapidamente. Então, de facto, a melhor forma é esta, tá? Isto serve, é transversal para todas as áreas. Por último, vamos para a última? Sim. Deixem-me lá ver se tem aqui algum comentário no Facebook. A última, oitava, é autorreflexão e crescimento pessoal. Então, a confiança vem muito, muito, muito do autoconhecimento. Então, nós devemos refletir regularmente sobre a nossa jornada, sobre a nossa vida, sobre os nossos sucessos, mas também sobre os nossos fracassos. Tá? Geralmente, a pessoa que é confiante não é aquela pessoa que não erra, é aquela que, mesmo errando, ela sabe que precisa de continuar. Ok? Portanto, o que eu vejo o diferencial é este. Ter confiança é isto mesmo. Não quer dizer que eu vá fazer tudo certo, mas mesmo que eu erre, eu vou levantar a cabeça e seguir em frente, fazer o que tem que ser feito. Tá? Então, isso ajuda-nos muito a crescer em humildade e em firmeza. Eu pratico mesmo muito humildade e ensino muito os meus alunos isto. Porquê? Porque se eu não tenho humildade, ao primeiro obstáculo, à primeira contrariedade, eu vou desistir.
tá? E o terapeuta confiante é aquele que sabe que pode, de facto, errar e ser menos bem-sucedido com uma ou outra pessoa, porque nós não vamos levar a curar toda a gente, nós não somos deuses nem super-homens, tá? Mas sabe que está a dar o seu melhor e que vai aprender com cada pessoa que está à sua frente. Mesmo aquelas pessoas que de facto não reconhecem o seu, a sua terapia, mesmo aquelas pessoas que até saíram de lá a dizer que aquilo não valia nada, mesmo assim, essas pessoas sabem que essas adversidades fazem parte do caminho, então, em cima do desafio, não é? Constroem o seu caminho de segurança. Ok? Portanto, ter segurança e confiança como terapeuta é um longo caminho, não é? Como nós já tivemos aqui a oportunidade de ver nestes 8 passos que eu tive aqui a refletir convosco. Mas há uma coisa que eu quero dar aqui como bónus, que é tudo muito mais fácil quando este entendimento destes 8 passos, que é racional, é passado para o corpo, tá? Desengane-se quem acha que eu só saber intelectualmente estes 8 passos me vai fazer entender o que é que eu preciso fazer para ser plenamente confiante e ter fé que eu de facto vou ser um grande terapeuta de mim e dos outros. O grande segredo está em trazer esta informação ao corpo. E é isso que nós fazemos com o Shiatsu Medicina. Através do toque terapêutico, do toque nos pontos eletromagnéticos, através da grande consciência física sobre aquilo que temos bloqueado e não no nosso corpo físico, e a capacidade que temos em desbloquear esse corpo físico, isso sim me vai dar uma noção, é quase como se a minha mente fizesse... Há uma clareza mental sobre este processo, ok? Portanto, não é por acaso que eu na Semana de Terapeuta de Sucesso ofereci a autocura do elemento água, que é precisamente o elemento que nos ajuda a exercitar e a trabalhar estas questões da fé e da confiança. Espero que tenha feito sentido para vocês esta live. Foi assim um bom bocadinho que estive aqui convosco. Espero que tenha ajudado, que tenham tirado assim alguns insights e espero também ver-vos na próxima semana aqui à hora do costume. Está aqui a Sónia a dizer: decidi entrar no curso pela autocura, sofre de depressão, então vais sentir muitas mudanças se de facto seguires esse passo a passo do curso profissional. E o módulo 1 já começa precisamente pela autocura. Portanto, bem-vinda. E as outras pessoas que me estão a ver, até para a semana, tá? Fiquem bem. Beijinho. Até para a semana.